Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e gostaria de me explicar um pouco a respeito da ausência de vídeos no meu canal. Houveram várias situações que acabaram por nos atrapalhar no processo para a gravação. Não vou entrar em detalhes, mas já peço desculpas pelo barulho que vocês estão ouvindo aí. Isso é em decorrência de que eu estou gravando na minha casa, não estou gravando no estúdio, e por isso não dá para você ficar livre de todos os ruídos, né? Mas dá para ver aí a minha estantezinha pequena aqui de consulta. Então eu estou em casa, estou gravando direto para o canal, não vou fazer nenhuma edição. Então se houver algum erro aí, me desculpe, viu? E vamos continuar. A partir de agora, vamos procurar fazer o maior número de vídeos possíveis e mesmo que sejam vídeos menores, mas o objetivo é o mesmo. Então, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like se você gostar do que nós estamos falando e ative o sininho caso você queira receber os nossos vídeos sempre que nós postarmos aí no YouTube. Você também pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Então, caso você queira nos seguir, eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso endereço, o nosso link lá no Instagram para você me seguir por lá também, tá bom? Muito obrigado, então vamos à mensagem de hoje. Na verdade, a mensagem de hoje como sempre, nós usamos o texto bíblico para mostrar a necessidade de você colocar em prática não só as suas experiências com Deus, mas a experiência que você tem com a aprendizagem das Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro para se aprender e viver, não apenas para ficar apenas como um livro de cabeceira, uma leitura dessas que você faz só para passar o seu tempo. A Bíblia é um livro que ensina a viver. As mensagens que estão aqui foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então é importante que você não só leia, mas faça o possível para colocar em prática os seus ensinamentos. Com isso você terá qualidade de vida, você vai estar mais próximo de Deus, vai estar cumprindo com o propósito de Deus na sua vida, você vai estar sendo despertado pelo Espírito Santo para fazer aquilo pelo qual você foi chamado para fazer. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que estão vivendo como a maioria das pessoas, sem ter um propósito, sem ter uma razão, sem ter um sentido de estar aqui. Se você nasceu e você conhece a Deus, se você conhece a Jesus, se você verdadeiramente entregou sua vida a Jesus, há um propósito na sua vida. Deus não permitiu que você nascesse por acaso. Você não é fruto do acaso, você é fruto do propósito de Deus. E é sobre propósito que eu quero falar. O texto que eu quero ler daqui a pouco conta a história de uma mulher judia que ela foi separada, como algumas mulheres que são separadas por serem especiais, por serem bonitas, por serem de família nobre, e ela foi separada para ser esposa ou uma das esposas de um rei, enquanto Israel estava sob domínio. A história dessa mulher é muito conhecida, eu estou falando de Esther, acho que vocês já devem ter lido, e se não leram, podem ler na Bíblia, você vai encontrar o livro de Esther, aí logo depois de Neemias, e você vai ler a história de Esther e você vai entender por que nós estamos falando sobre propósitos. Esther foi separada para ser rainha, para ser esposa do rei, e o que acontece? Nesse período, para encurtar a história toda, para o vídeo não ficar muito longo, levantou-se um inimigo de Israel, um inimigo do povo judeu, que queria destruir todos os judeus que existiam naquela época. E ele tramou, arquitetou, por ser uma pessoa da confiança do rei, ele tramou e arquitetou toda uma negociata para convencer o rei a destruir os judeus. Bom, com isso, o tio de Esther, o homem que criou Esther, era tio dela, ele precisou alertar a rainha da trama que estava sendo feita, e quando ele manda mensagens para a rainha dizendo o porquê dele ter se preocupado, de ter rasgado suas vestes e de vestir roupa de saco como um protesto, e ficou ali nas escadarias do palácio
se colocando à disposição do rei e também de Deus, para que Deus desse uma solução ao problema. E ele estava literalmente ligado a essa situação, a esse problema, e ele precisava encontrar uma solução para o povo dele. E ele queria a ajuda da rainha, porque a rainha estava no palácio e podia interceder diante do rei. E quando Esté soube que seu tio estava nessa condição, mandou mensageiros para lá para falar com ele, pergunta a Mardoqueu o que está acontecendo, e ele mandou a resposta para a rainha, e a rainha se atemorizou, porque havia uma regra, havia uma lei, um decreto, de que se alguém se apresentasse diante do rei sem ele ter convidado, era possível que aquela pessoa fosse condenada à morte. Então Esté, com medo disso, manda uma mensagem para Mardoqueu, dizendo que ela temia que isso acontecesse, que ela tentasse se aproximar do rei para falar alguma coisa, e se ele não apontasse o seu cetro na direção dela, dizendo que ela tinha permissão para se aproximar e falar, ela seria morta. E aí é baseado nesse fato, nessa situação, na resposta de Mardoqueu para Esté, que eu quero mostrar para você que todos nós temos um propósito dado por Deus em nossas vidas. E por isso preciso que você desperte para essa leitura e me acompanhe aqui no capítulo de número 4, o versículo de número 13, que é a resposta que Mardoqueu dá para Esté, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Capítulo 4 do livro de Esté, no versículo 13, diz assim: Mardoqueu enviou uma resposta a Esté. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. A resposta de Esté é a seguinte: então Esté enviou uma resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esté. Queridos, olha só, Mardoqueu teve a interpretação perfeita da razão pela qual Esté estava no palácio e tinha sido escolhida para ser rainha. Porque Deus sabia que se levantaria uma grande luta, uma grande perseguição contra o seu povo. E quando isso aconteceu, era preciso que alguém que estivesse muito próximo do rei pudesse interceder, porque o inimigo principal nesse caso estava bem perto do rei, era um homem da confiança do rei. E ele tinha levantado essa questão para que pudesse destruir os judeus. Então precisava alguém de tamanha confiança, liberdade para falar com o rei e proximidade para interceder pelo povo de Israel. A questão é, Esté sabia do risco, sabia do problema agora, mas tinha medo de não ser ouvida ou de não poder dar a solução para o seu povo. Mardoqueu, muito sabiamente, diz para Esté que este era o propósito dela estar ali. Então ela precisava ter essa consciência e então se arriscar e fazer aquilo que era necessário para produzir a solução para o seu povo. O que eu quero dizer com isso? Na prática, lendo uma mensagem como essa, eu entendo que cada um de nós, eu e você, temos um propósito diante de Deus. Então pare e pense, o lugar onde você está, o lugar onde você trabalha, ou o lugar onde você mora, onde você vive, a função que você executa, é possível que seja tão importante para alguém e você talvez não tenha percebido que estar aí numa situação de privilégio seja exatamente para servir ao propósito de Deus, para abençoar pessoas, salvar pessoas ou fazer qualquer outra coisa necessária para que pessoas sejam abençoadas e recebam um livramento, um perdão. Se você é um juiz, se você é um advogado, um promotor, se você é um médico, se você é um advogado, ou talvez se você seja um pedreiro, um eletricista, ou qualquer outra profissão que você tenha.
ou mesmo se você não tem profissão nenhuma, mas você está num lugar de destaque, se você está ocupando hoje um lugar que talvez seja útil para ajudar e abençoar alguém, lembre-se, Deus colocou você aí para fazer isso. Não foi somente para te abençoar, não foi somente para que você tivesse em destaque, não foi somente para que você pudesse usufruir dos benefícios da posição que você ocupa. É bem possível que Deus tenha colocado você aí para fazer muito mais do que você imagina. Então, é nisso que eu quero que você pense. A mensagem de hoje é para você refletir qual o propósito de eu estar neste lugar. Por que eu estou aqui? O que eu devo ou posso fazer em benefício de outros? A grande maioria das pessoas, na verdade, só pensam em si mesmas. Mas um dos ensinamentos das Escrituras, o próprio Jesus falando a respeito disso, diz que nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Porque quando fazemos isso, nós cumprimos com o propósito e a lei de Deus. Portanto, pense nessa mensagem. Esté estava no lugar certo porque precisava estar ali para abençoar o seu povo e salvá-los de uma grande calamidade. Porque toda Israel iria ser dizimada da face da terra se Esté não estivesse naquele lugar. Mardoqueu até chega a dizer que se ela não quisesse fazer aquilo, Deus talvez levantasse uma outra forma. Mas o propósito maior dela estar ali, certamente era para abençoar o seu povo. Então não se esqueça, Deus é bom e misericordioso com todos nós. Cumpra o seu propósito diante do Senhor e abençoe. Deus lhe abençoe, seja fiel ao nosso canal, propague o Evangelho, leia as Escrituras Sagradas e nos acompanhe aqui, não só no YouTube, mas nas redes sociais e divulgue nosso trabalho para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor, porque Ele merece tudo isso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.